Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Outra questão que vai aumentar a cobrança de impostos nesse período é que a monarquia francesa, nessa época, ela entrou numa guerra chamada Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra, pelo domínio de terras lá nas Américas, e além disso, para rivalizar com a Inglaterra, ela também vai fornecer empréstimos, armas, exército para os Estados Unidos, que estava lutando pela sua independência. Então, os gastos com a Guerra dos Sete Anos e com o auxílio dado à colônia norte-americana para lutar pela sua independência vai debilitar o governo, porque ele gasta muito dinheiro investindo nessas guerras e esses gastos precisam ser compensados. E como é que um governo compensa a falta de dinheiro? Aumento dos impostos. E toda vez que você aumenta os impostos, obviamente você vai prejudicar a população mais pobre. Porque lembra que nessa época, os nobres e o clero, que aí estava no alto, não pagavam impostos. Então isso recaía sobre os camponeses, os trabalhadores e os burgueses. Principalmente os burgueses estavam começando a ficar muito insatisfeitos com esse crescente aumento de impostos e com as políticas mercantilistas que o governo absolutista implantava. Porque nesse período, com o absolutismo, quem controla a economia é o rei. Ele decide o que vai ser vendido, o que vai ser comprado, da onde, como vão ser as transações comerciais. E para a burguesia, isso não era uma coisa boa, porque eles queriam um livre comércio para ter maior lucro. Então, a falta de alimentos, esse aumento dos impostos, esse controle sobre a economia, vai começar a gerar na sociedade francesa insatisfações. Os camponeses, porque estavam com fome, porque não tinham acesso à terra, os burgueses, pelo aumento dos impostos. Então, quem estava na base dessa sociedade começa a se incomodar, principalmente com os privilégios que vinham desde a época feudal, onde apenas um pequeno grupo não precisava pagar impostos e era quem tinha muito dinheiro, enquanto a maior parte da população tinha que pagar muitos impostos para sustentar essas pessoas. Porque o rei e a sua corte, que era extremamente luxuosa, né, eles davam muitas festas, o Palácio de Versalhes é uma coisa maravilhosa. Então, para sustentar toda essa riqueza, todo esse luxo, isso vinha do dinheiro dos impostos. Então a população começa a se revoltar contra esse governo e contra essas práticas absolutistas. No dia 5 de maio de 1789, o rei Luís XVI, mediante a toda essa situação que estava começando a ficar complicada, ele reúne uma Assembleia Geral para que os estados organizassem uma reforma fiscal. O que vai acontecer nessa Assembleia, que fazia mais de 175 anos que ela não era convocada para tentar resolver esse problema? Nessa Assembleia, cada estado tinha um voto. O clero tinha um voto, a nobreza tinha um voto e a população, né, o povo, tinha um voto. Então, o que o rei queria que fosse realizado nessa Assembleia Geral? Uma reforma fiscal para tentar resolver a crise econômica, a crise financeira do país. Só que, obviamente que o clero e a nobreza, eles não desejavam essa reforma fiscal porque eles não pagavam impostos. Se houvesse uma reforma, talvez eles tivessem que pagar impostos. Então, eles tinham um controle do que ia acontecer nessa Assembleia. O terceiro estado, ele começa a exigir que houvesse um voto por cabeça, por indivíduo, e não por grupo, porque assim talvez eles conseguissem fazer essas reformas. Obviamente que o clero e a nobreza não estavam abertos a essa possibilidade. E aí coube ao rei decidir. E o rei, nesse momento, ele decidiu que o voto continuaria sendo por estado e não por indivíduo. Obviamente que isso não vai agradar os deputados do terceiro estado. Então, eles, no meio dessa Assembleia, eles saem dessa sala e no próprio Castelo de Versalhes eles vão ocupar uma outra sala, dando início a uma nova Assembleia.
Então o terceiro estado abandona essa Assembleia dos Estados Gerais e dá início à Assembleia Nacional. Nessa Assembleia, eles vão propor uma nova Constituição para a França. Constituição é um conjunto de leis que rege o país. Então eles queriam criar novas leis que trouxessem mudanças para o bem da população. Com essa Assembleia acontecendo, o rei ele começa a ficar temeroso com o avanço ou com a possibilidade de uma revolta, e aí ele decide que os outros dois estados se unissem a essa Assembleia e que eles negociassem como seria essa nova Constituição. Enquanto os deputados estavam lá em Versalhes fazendo essa Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma Constituição, dessas leis para o país, na cidade de Paris, que é bem próximo, o levante popular ele começa a ganhar força e violência. Então, a população decide invadir a Bastilha. A Bastilha ela era uma prisão desde o período medieval e um grande símbolo, portanto, do poder absolutista, porque toda vez que o rei prende alguém, ele mandava para lá. Então, era um símbolo de como ele poderia controlar a sociedade. Além de ser uma prisão, lá eles também tinham um depósito de armas. Então, a população invade a Bastilha, esse grande símbolo do poder absolutista, liberta os presos, pega as armas e mostra para o rei, e para a nobreza e para o clero que eles estavam dispostos à luta. Então, quando essa população se arma e começa a atacar os nobres, funcionários do governo, o clero, começam a assassinar as pessoas, começam a invadir as fazendas, os campos, e começam a saquear a cidade, eles começam a mostrar para o governo que eles não estavam nada satisfeitos com como as coisas estavam acontecendo e que eles sim queriam grandes mudanças. Então, galerinha, a aula vai ficando por aqui porque o tema Revolução Francesa ele é muito grande e terão vários vídeos em que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Até a próxima aula, aguardo vocês.